É convidado da História Económico Miguel Rebelo de Sousa. Miguel, olá, Olá, muito boa noite. Boa noite. E como vimos há pouco, a batalha agora é interna, fazer aprovar este acordo bastante difícil no Parlamento grego e aparentemente há aqui grandes divisões. Este acordo foi, como lhe chamou Wolfgang Munchau, um acordo humilhante para a Grécia. Se pensarmos que as expectativas do povo grego, depois daquele referendo, eram outras, é certamente, se calhar humilhante é uma palavra um bocadinho pesada, mas não é certamente aquilo que minimamente podiam estar à espera. É óbvio que também é verdade que nós todos sempre dissemos que o referendo não era propriamente uma boa ideia, não é? E no final do dia a gente pode perguntar para que é que serviu aquele referendo, porque, quer dizer, o referendo tinha um objetivo, que era criar uma capacidade de negociação junto das instituições muito mais forte da parte da Grécia, e o que é verdade é que apenas fragilizou a Grécia. A partir do momento em que o referendo veio à baila e fez tudo, o governo grego fez depender tudo do referendo, quebrou os laços de confiança com os parceiros europeus, e o que é verdade é que eles estão a fazer-se caros. Não é? É óbvio que a proposta que estava em cima da mesa antes do referendo era menos pesada do que a que está neste momento a ser votada no Parlamento grego. E por essa via podíamos dizer que, de facto, que saiu o tiro pela culatra, não é? Agora, também é verdade que o governo grego tem que perceber que esta tática de negociação que eles implementaram ao longo dos últimos meses não iria dar bons resultados nunca. E agora estamos numa situação um bocado estranha, porque, de facto, tivemos o Syriza a pedir a compreensão dos gregos e dos seus deputados, não só do seu partido, mas também do resto da oposição, para com um programa que é muito mais difícil de implementar do que os programas que os anteriores governos implementaram e que o próprio Syriza sempre teve contra. Um bocado caricato, não é? Um bocado caricato. E ainda por cima vai precisar dos votos dos partidos da oposição que antes estavam no governo para poder viabilizar a passagem deste programa no Parlamento. Acho que, de facto, que Alexis Tsipras está numa posição bastante complicada, eu diria bastante frágil, e provavelmente não vai ficar numa situação que lhe permita estar à frente do governo durante muito tempo. Eu diria que é uma questão de tempo até voltarmos a discutir aqui se vai haver ou não vai haver eleições na Grécia e a que prazo é que vão acontecer e o que é que isso vai provocar, porque também é verdade que eleições na Grécia provocam apenas maior instabilidade. Portanto, acho que isto foi uma estratégia que foi uma má estratégia, que não só não surtiu resultados, como apenas teve um efeito bumerangue, não é? Agora estão muito piores do que estavam antes. E tira aqui algum espaço para o Syriza conseguir estar com confiança a liderar o país, porque o mandato político de um Syriza há 6 meses e meio atrás era o de conduzir a Grécia para a saída deste programa e sem austeridade. O referendo reforçou, de facto, esse mandato. E agora? Quais são as condições para continuar? E agora, ainda por cima, como tem como parceiro de governo da coligação, membros do governo que dizem que vão votar contra a medida, mas que querem manter-se no governo. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, isto é uma coisa do mais caricato, mais estranho que existe. Quer dizer. E, portanto, acho que é uma questão de tempo até eles próprios, internamente. Aliás, era uma coisa que nós próprios já dizíamos há algum tempo, quer dizer, que a coligação na Grécia é uma coligação que não ia ser muito duradoura, mas isto precipitou tudo. E, portanto, eu acredito que se calhar consegue fazer passar hoje as medidas, mas daqui a muito pouco tempo vai ter que as implementar. E implementar é outro problema outra vez, não é? E, portanto, eu diria que este governo ficou numa situação extremamente frágil e ele provavelmente não é a pessoa mais indicada para conseguir implementar estas medidas porque não tem legitimidade, não é? Quer dizer, não está... Eu gosto de dizer sempre aquela frase que é... Quer dizer, o Kevin Tsipras tem que dar o exemplo, não é? E, basicamente, ele sempre se queixou da postura dos anteriores membros do governo e dos anteriores governos no que diz respeito às negociações com a Europa. E ele, quer dizer, dava a sensação aos gregos e a quem votou nele que, de facto, ele ia ser uma voz completamente diferente, com uma postura diferente, e, afinal de contas, quer dizer, ele acaba por piar mais fininho do que todos os anteriores governos. E por isso ele não está numa situação de grande legitimidade para poder, de alguma forma, sentir e fazer valer aos gregos que ele é a pessoa indicada. Numa entrevista que ele dá ontem, que Alexis Tsipras dá ontem a uma televisão grega, diz várias coisas, nomeadamente diz que assume a responsabilidade de implementar este programa, mas é um programa com o qual não concorda, assume também erros. Varoufakis, diz ele, cometeu erros durante as negociações, mas responsabiliza-me pelos erros dele. Ser um bom economista não é sinónimo de ser um bom político. Sim, também ninguém disse que ele é um bom político.
E ele é um idealista, não é? E como idealista, um idealista vir dizer que não concorda, mas vai implementar porque foi isso obrigado, é pouco idealista, temos que convir, não é? Quer dizer, ele é até um bocadinho, eu diria, que mais uma vez, ele usou nessa entrevista alguns adjetivos para falar sobre os parceiros europeus, que também foram, de alguma forma, um bocadinho deselegantes. A pessoa acaba de fazer um acordo e vai dizer que foi posto entre a espada e a parede, foi chantageado, é terrorista o que estou a fazer. Quer dizer, não é elegante, no mínimo, não é? É óbvio que também não consigo deixar de dizer que o pacote em si é um pacote que é mau para a Grécia. É revanchista. Revanchista? Repara, o grande problema aqui é que quem diz, você quebrou a minha confiança, para restaurar a minha confiança, eu preciso ter mais do seu lado do que tinha antes. Portanto, o que tinhas antes prometido que me ias dar, não chega agora, porque quebraste a minha confiança. E a partir desse momento, o compreensível, pode ser aqui mal interpretado, mas é compreensível que se exija mais da Grécia para obter o mesmo resultado. É óbvio que o programa em si, e olhando para as medidas em concreto, nós chegamos a uma conclusão, diria eu, que é que dificilmente daqui a 3 anos a Grécia vai estar melhor do que está hoje, do que estava há 6 meses, porque o que está hoje também, verdade seja dita, este governo grego, desde que chegou ao governo, não conseguiu não só melhorar, mas o que conseguiu fazer foi piorar a situação grega. Quer dizer, nos 6, 7 meses que tem de executivo, a situação grega piorou-se, deteriorou-se. Portanto, não houve vantagem nenhuma, verdade seja dita, e acho que os gregos têm que fazer aí uma certa reflexão sobre da forma como votam, sobre como é que o governo e a forma como o governo agiu nos últimos meses teve reflexo a nível do comportamento da economia. É revanchista. Eu percebo que os gregos possam dizer isso. Eu até diria que, do ponto de vista dos gregos, é difícil não sentirem isso. Só que também, quer dizer, todos nós, no nosso dia-a-dia, quando lidamos com pessoas que nos falham, nós somos mais exigentes em relação a eles ao vez seguinte, não é? Portanto, é desagradável. Também não fica bem, porque acima de tudo nós devemos pensar no bem comum, e o bem comum também implica tentar criar condições para a Grécia crescer aquilo que deve crescer, para lhe permitir sair da crise, só que não é fácil, não é? Isto aqui ainda por cima, quando estamos a falar de vários Estados-membros, cada um com a sua agenda, cada um com diferentes objetivos e com diferentes prioridades. E justamente falando sobre essas posições dos Estados-membros, Mariano Rajoy disse hoje que ia levar este programa, o terceiro programa, ao Parlamento, algo que em Espanha, tal como em Portugal, não é necessário. Porquê é que o faz? Isto é o tal ressurgimento dos nacionalismos europeus. Sim, podemos dizer isso. De facto, cada vez mais há uma necessidade de justificar internamente as decisões que são tomadas lá fora, não é? E as decisões são tomadas que, no fundo, comprometem a própria Espanha, neste caso. Não é benéfico, porque todos nós acabamos por estar a ver que os próprios governos sentem cada vez mais necessidade de se auto-justificarem perante todas as decisões que tomam, e decisões essas que são, no fundo, que vinculam o Estado, neste caso espanhol, mas que, de alguma forma, todos nós temos que entender que o governo tem, no fundo, legitimidade para tomar essas decisões. Os governos o que querem cada vez mais é sentir segurança e comprometer todas as forças políticas internas, e muitas delas até estão de origem mais nacionalista, para garantir que todos têm essa solidariedade, digamos assim, em relação ao governo, para o governo poder, no fundo, depois comprometer-se lá fora. Quer dizer, eu penso que não é benéfico, porque levanta sempre mais instabilidade e mais dúvidas sobre os processos todos, porque cada vez mais temos necessidade de estar a perguntar ao lado se estão ou não estão de acordo e se podemos fazer aquilo. Não foi para isso que os governos foram eleitos, quer dizer. Miguel, também hoje, e num timing particularmente sensível, que é exatamente este, em que os países estão a votar o apoio ou não dos parlamentos àquilo que é mais uma ajuda à Grécia, a terceira, o FMI veio dizer que a dívida é insustentável e sem uma reestruturação da dívida que não pode sequer alinhar neste terceiro programa. Se o FMI não alinhar, o mecanismo europeu também não pode alinhar, e as propostas é que a apresentação ou se perdoa dívida ou se dá uma moratória de 30 anos. Como é que comenta isto? Eu acho que o FMI está aqui a fazer um papel um bocado dúbio, não é? O FMI, quer dizer, não diz as coisas no momento certo e depois vai dizendo a conta coisas. Vai dizendo nos dias menos indicados, não é? Hoje, que vai haver uma votação, quer dizer, vai dar asa aqui, é que nós tenhamos pessoas no Parlamento grego a dizer, mas o FMI diz isto, o FMI diz aquilo, quer dizer, é óbvio que não é o timing mais adequado. Também é óbvio que o FMI, quando faz isto, está sempre a pensar na sua posição. Mais uma vez, é pouco solidário.
nós estatutoriamente não podemos emprestar, financiar Estados que não têm sustentabilidade das dívidas públicas e, portanto, pomos já aqui esta pressão. Os Estados europeus foram aqui muito subtis. O que fizeram foi dizer, nós vamos deixar essa discussão para depois. Ou seja, primeiro provem que de facto estão comprometidos com este programa, portanto comecem a implementar a medida já, e depois a gente ver que já estão a implementar essas medidas, então aí a gente pode discutir esse tema. E o FMI, o que está aqui a fazer é reorientar. Não podemos deixar para depois, tem que ser já. Quer dizer, aqui acho que convinha haver um alinhamento das diferentes partes para, antes de nós sabermos todos, pela imprensa e de uma maneira que se calhar é menos adequada, que é nos dias das votações, nos dias importantes em que é preciso fechar acordos, era bom eles alinharem entre eles qual é que é a posição de cada um e entenderem-se, para de alguma forma nós sentimos que ali também há estabilidade, porque nem sequer dali há estabilidade, quer dizer, é caricato também. Não faz sentido. Acho que o FMI toma uma posição que de facto é pouco solidária e toma uma posição que tenta também de alguma forma passar para os outros parceiros, neste caso para o BCE e para a Comissão Europeia, é a responsabilidade, o ônus da responsabilidade de não se querer fazer uma moratória ou um perdão de dívida. Nós até queríamos e nós até defendíamos, eles é que não querem. Acho que não fica bem, quer dizer. Não é também encostar aqui um bocadinho a Europa às cordas, Claro. os parceiros europeus Claro que dizendo agora que é o timing para dizerem se são realmente solidários ou Claro que não? é, claro que é. Eu acho que eles podiam fazer isso sem ser na praça pública, não é? Acho que os próprios, neste caso, os principais players europeus, que são aqueles que muitas vezes são mais difíceis de convencer, e estou a lembrar-me da Alemanha e também países nórdicos, nomeadamente a Finlândia, esses países que têm que estar bem cientes do que é que está em jogo antes de se chegar a um acordo, não é? Então chega-se a um acordo e, afinal de contas, não é bem assim, está dependendo de outras coisas. Quer dizer, também não dá grande confiança a quem está neste momento no Parlamento grego a querer votar um acordo que depois, se calhar, passado 2 ou 3 dias... Já não está em cima da mesa outra vez. Mesa. E outra das objeções que aqui é colocada são os países que estão de fora do euro que se estão a opor a um financiamento intercalar ou tal empréstimo ponto a fazer à Grécia, isto com um país a serem liderados pelo Reino Unido, que não querem participar nesse esforço para salvar um país que é um problema da zona euro. É um Brexit que se evitou este fim de semana, mas não se evitou uma Europa dividida. Sim, eu diria que se evitou um Brexit por algum tempo, porque todas estas questões são questões que, de alguma forma, vindo sempre à tona, não é? São questões que põem em causa a ideia de que se evitou o Brexit. Eu também não me parece muito legítimo estar a exigir dos países que não são da zona euro que financiem a Grécia para ela se manter na zona euro. Mas se o problema é político, isso é de geoestratégia, então não é um problema só da zona euro, é um problema da União Europeia. Então dizemos que não é um problema apenas económico, não é? Não é apenas um problema financeiro e não tem a ver apenas com dinheiro e com medidas avulso ou com um pacote de medidas. Então temos que ficar um plano mais abrangente, um plano estratégico para o qual é necessário manter a Grécia dentro do euro e da Europa. Portanto, como até agora não foi feito de uma forma bastante inequívoca, não é? Nós temos de então dizer, este é um problema que tem várias dimensões. E não, até agora temos estado sempre muito concentrados, apesar de haver muita gente que discute todas as outras dimensões, o cerne da questão tem sido sempre a parte financeira e a crise económica na Grécia. E, portanto, quando mantemos a discussão apenas a esse nível, não me parece muito justo estarmos agora já a querer que os outros contribuam sem pôr em cima da mesa também os benefícios e os contras, os prós e cons das outras dimensões, não é? Portanto, é preciso também ter isso para cima da mesa e ter essa discussão um bocadinho mais abrangente. Até agora não foi feito dessa maneira. Nós, se reparar bem, Alexandre, nós temos tido sempre, permanentemente, em cima da mesa, um lado da dívida, outro lado das medidas financeiras, não é? E as medidas de implementação, da austeridade e o que é que se vai fazer a nível de reformas e privatizações. E parece que é só isso que interessa. Se não é só isso que interessa, e eu também acho que não é só isso que interessa, então devíamos pôr isso em cima da mesa de uma forma muito mais clara. E aí sim os outros países entram. Mas não é dizer-lhes, paguem a conta. É dizer, não, isto aqui tem por trás outros fundamentos. E, portanto, esses fundamentos temos que todos que pesar em conjunto. E não foi exatamente a negação disso que estamos aqui a dizer que aconteceu nesta reunião no fim de semana, quando basicamente, que só acabou na segunda-feira às 8 da manhã, em que basicamente numa sala ficou Angela Merkel, François Hollande, Donald Tusk e Alexis Tsipras. É verdade. Também realmente é um bocado lamentável a forma como a Europa funciona e como, no fundo, nós vemos toda esta encenação. Quer dizer, tivemos não sei quantos primeiros-ministros, presidentes, sentados numa sala e numa salinha ao lado,
4 pessoas e essas sim é que estavam a fazer negociação a séria, não é? Acho que também isso é um reflexo da forma como a Europa funciona hoje, é um reflexo de como a Europa não deve funcionar e é lamentável que isso aconteça e ainda por cima estas pessoas não têm problemas em explicar que isto funciona assim, quer dizer, nós todos percebemos de uma forma bastante transparente que foi assim que as negociações... Mudou-se de regime? Ou seja, assumiu-se que esta é a Europa de um eixo franco-alemão que ainda por cima não é tão sólido como era quando Sarkozy eventualmente estava no poder. Eu acho que é legítimo que seja criticada a Europa por dar a sensação que se mudou de regime. O regime, do ponto de vista formal, não mudou, mas o que é verdade é que nós percebemos que, do ponto de vista negocial e das forças de influência que existem na Europa, claramente que, quer dizer, todos os outros estão bastante restritos e com uma influência bastante secundária no que diz respeito às pedras basilares da negociação. Só faltava estar lá Barack Obama. E se calhar tinha sido bastante mais proveitoso, porque ele trazia para cima da balança essa discussão geoestratégica que a Alemanha e a França, apesar da França tentar balançar sempre e preocupar-se sempre com manter a Grécia dentro do euro, a Alemanha não entende essa linguagem, ou pelo menos não a tem nunca presente no seu discurso. E, portanto, acho que o Barack Obama aqui era uma influência positiva. Miguel, olhando para a forma como cá dentro foi analisada e, no fundo, apropriada esta questão da Grécia, quando olha para a coligação, com Pedro Passos Coelho a falar da tal ideia que terá tido para o fundo para recapitalizar a banca com o dinheiro das privatizações, António Costa a dizer que foi uma vitória do socialismo europeu com o François Hollande à cabeça, algum deles tem razão, nenhum tem razão? Não, nenhum tem razão. A vitória do socialismo europeu, eu percebo qual é que é a ideia do Dr. António Costa, mas quando a gente olha para as medidas, aquilo tem muito pouco de socialismo europeu, quer dizer, não, a implementação daquelas medidas de austeridade, se fosse feita, que vai ser feita na Grécia, se fosse trazida para Portugal por o Dr. António Costa, ele não pintava a cara de uma cor qualquer, porque quer dizer, não era possível ele estar de acordo com aquilo. E ele de certeza que não está satisfeito com aquele acordo, embora ele esteja satisfeito com os benefícios da Grécia não sair do euro. O Dr. Pedro Passos Coelho tenta também dar alguma forma, dar algum elan à sua posição e à forma como Portugal também foi construtivo, só que depois de nós percebermos que a posição portuguesa e que a influência dos outros Estados-membros nestas negociações foi bastante pequenina, nós também ficamos um bocadinho, se calhar, desiludidos com a forma como a Europa tem funcionado e como a Europa, no fundo, aborda estes temas. E foi para emendar um bocadinho a mão, talvez de uma colagem excessiva à Alemanha, a ideia de bom aluno começou a ser uma ideia que os portugueses eventualmente já começam a não achar assim tanta graça. Sim, quer dizer, podemos dizer que de facto o Pedro Passos Coelho sempre se colou um pouco esse rótulo. E também temos que olhar as coisas com alguma distância. Isto foi uma forma construtiva em plena negociação de alguém, que foi o Dr. Pedro Passos Coelho, de poder, de alguma forma, criar aqui um enabler para a negociação poder continuar, porque estávamos a chegar a momentos de uma tensão bastante elevada e de difícil avanços na negociação. Portanto, eu diria que não... Aquilo que o Pedro Passos Coelho quis foi mostrar que também, de alguma forma, contribuiu para um desenlace, contribuiu para uma solução e não foi apenas um tal bom aluno, como disse, que tem sido sempre a sua imagem. Acho que também aqui tentou mostrar alguma criatividade. Era bom que também trouxesse essa criatividade para Portugal, para os próximos governos e para as próximas medidas, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Já lá vamos a seguir. Na realidade, quando olhamos para esta posição de Pedro Passos Coelho, é uma posição eventualmente mais moderada daquela que tem a Ministra das Finanças. Faz lembrar um bocadinho também a Alemanha, em que Merkel é mais moderada que Schäuble. Passos está para a Merkel como Schäuble está para a Maria Luísa Albuquerque, que ontem voltou a falar na questão da falta de confiança na Grécia. Repare, apesar de tudo, quer Schäuble, quer Maria Luísa Albuquerque, são ministros das Finanças, têm uma visão muito mais técnica, não é? E muito mais orientada às questões técnicas. O Primeiro-Ministro e a Chanceler da Alemanha têm que ter, naturalmente e necessariamente, uma visão mais global dos temas, não é? E, portanto, a gente espera que eles sejam diferentes e que tenham uma visão que seja muito mais construtiva e que sejam decisores políticos. E, portanto, não podem apenas pensar numa questão técnica, têm que subir um pouco a análise, ir para lá da análise técnica e perceber quais é que são os impactos. E, portanto, acho que nesse aspecto podemos dizer isso. Merkel e Schäuble, Pedro Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque são os dois
umas relações semelhantes do ponto de vista da forma como abordam os temas. Miguel, olhamos então para dentro de Portugal e para essa entrevista de Pedro Passos Coelho. Pelo que dizia há pouco, calculo que tenha sentido falta então de qual é o plano. Pois é verdade, porque de facto, mais uma vez o que nós sentimos e o que eu senti quando eu estava a ver a entrevista é que o Dr. Pedro Passos Coelho centra-se muito no discurso do passado, que aliás tem sido o que tem acontecido nas últimas semanas, e muito pouco no que é que vai fazer para o futuro. E é muito mais simples fazer esse discurso, porque de facto o que ele faz é comparar. Nós viemos cá resolver um problema que não foi criado por nós, foi criado por outros, e portanto os outros, por acaso, agora querem voltar para o governo, e o que nós vemos é eles vão fazer os mesmos erros do passado. Isso é pouco para o futuro, não é? Até porque nós percebemos, pelas medidas que já fomos conhecendo, no programa de governo que não existe, mas que foi apenas alinhavado, há algumas medidas que já são um bocadinho diferentes do pacote de austeridade que vinha do passado. São um bocadinho mais flexíveis, já de alguma forma incorporam algum aliviar de carga fiscal. Portanto, não é exatamente a mesma coisa que aconteceu no passado. Portanto, já agora, porque não entramos no detalhe e perceber um pouquinho melhor então o que é o programa de facto. E o programa não pode ser apenas um programa económico, que assenta apenas em cortes nos salários ou retorno de salários e pensões. Tem que ser um bocadinho mais abrangente do que isso. O que é que vai fazer na justiça? O que é que vai fazer na administração interna? O que é que vai fazer na educação, na saúde? E isso são temas que normalmente e ultimamente têm sido deixados muito para segundo plano e nós sentamos sempre o discurso e sempre a discussão nas medidas, não é, da austeridade. E temos que ter mais do que isso. Um governo não pode apenas ser isso. E por isso acho que era bom que Pedro Passos Coelho começasse a reorientar o seu discurso, de forma a também podermos perceber o que é que António Costa e Pedro Passos Coelho, por seu lado, cada um deles, apresentam para o país. E até agora tem sido difícil. Há também agora aqui a questão que se coloca, que é a da governabilidade do país. Portugal, muito falado, Portugal não tem um bom historial de governos de minoria e, portanto, é algo que normalmente bloqueia a governação. Desse ponto de vista, António Costa já disse que não está disponível, e disse de uma forma muito clara, para coligações ao centro, ou seja, com os parceiros nesta altura da coligação, e, portanto, acabou por ficar ali dependente de alguma esquerda. Era uma posição difícil também poder dizer que estava aí sem aberto com aquilo que ele tanto critica, mas, ao mesmo tempo, a esquerda assusta. A esquerda à esquerda da esquerda. Certo. António Costa está numa posição que também é difícil, porque, de facto, à esquerda é muito difícil fazer qualquer tipo de coligação. A esquerda, pura e simplesmente, é contra várias coisas que são uma base da nossa situação europeia. E, ao mesmo tempo, é difícil para o PS António Costa dizer que está aberto a fazer coligações à direita, que é o seu principal rival. É verdade que cada um deles, quer a coligação, quer António Costa, o que fazem é apontar à maioria absoluta. António Costa diz que a maioria absoluta é essencial para poder governar, não quer fazer coligação com ninguém, portanto, apliquem o voto útil, e a coligação apliquem o voto útil, porque senão, como o PS não vai fazer coligação com ninguém, isto fica ingovernável, portanto, mais vale votar em nós. Quer dizer, acho que... E prognósticos? Eu acho que não vão ter sorte nem um nem o outro. Quer dizer, nós vamos ficar numa situação em que realmente vão ficar muito próximos. E vai ser difícil às pessoas que neste momento já dizem que preferem votar no PS ou preferem votar na coligação, que mudem o seu sentido de voto. Vai haver algumas dúvidas e vão ser bastante razoáveis do ponto de vista percentual, mas o que é que isso vai traduzir? É provavelmente em abstenção. Não é provavelmente em apoio ao PS ou ao PSD. E por isso o que vamos ver é uma situação em que de facto vai haver um governo provavelmente minoritário. E agora a questão é saber se é PSD-CDS ou é só PS, não é? E aqui é que agora Pedro Passos Coelho criou um bocado a dúvida, porque está a sensação que o próprio governo e a coligação têm cada vez maior confiança de que até podem ser eles. Ao contrário do que se esperaria aqui há uns meses atrás. Eu acho que vamos ter que esperar pela própria campanha. Prognósticos só no fim do jogo. Porque prognósticos só no fim do jogo. Miguel, muito obrigada pelo comentário. Muito obrigado. Miguel Rebelo de Sousa, comentário no Hora Económico.